Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Santo Pode Mais. E hoje nós vamos encarar uma das questões mais profundas, mais dolorosas e decisivas da experiência humana e da fé cristã. Por que Deus deixa acontecer o mal e a dor? Por que existe tanta dor e sofrimento? Talvez você já refletiu sobre esse tema ou já ouviu alguém tratar sobre este assunto. Mas antes de tratarmos sobre este assunto, quero fazer o convite para você se inscrever em nosso canal no YouTube, curta, compartilhe no nosso Instagram e TikTok e deixe os seus comentários. Queremos saber qual tema você gostaria de conhecer mais, tá bom? A existência do mal no mundo, especialmente em suas formas mais agudas e difíceis de entender, é uma das causas mais frequentes do abandono da fé. Diante dos acontecimentos que parecem claramente injustos e sem sentido, muitas vezes, em presença dos quais nos sentimos impotentes, surge de modo natural a pergunta de como Deus pode permitir tudo isso, né? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Por que o Senhor, que é bom e onipotente, permite que ocorram males, sofrimentos? Por que pessoas simples, que já carregam muito peso na vida, devem carregar o drama de uma tragédia imprevista, como, por exemplo, um desastre natural? Por que Deus não intervém? Essas são perguntas que não dirigimos ao mundo, nem a nossos semelhantes, mas a Deus, porque professamos que Ele é o Criador e Ele é o Senhor do mundo. Essas questões, de certa maneira, transpassam os limites da revelação e penetram no mistério do próprio Deus. Afinal, não há nada na criação que escape à sabedoria e vontade de Deus. Assim como não podemos abarcar a infinita bondade de Deus, também não podemos sondar completamente os seus projetos. Por essa razão, muitas vezes a melhor atitude em relação ao mal e à dor é o abandono confiado em Deus, que sempre sabe mais e sempre pode mais, muito mais. Mas também é natural que tentemos iluminar o obscuro mistério do mal, a fim de que a fé não seja apagada pela experiência da vida, mas precisamente nesses momentos permaneça sendo clara luz em nosso caminho. Deus não criou um mundo fechado, ao qual só Ele tem acesso, nem fez o mundo perfeito. Ele o criou aberto a muitas e muitas possibilidades e aperfeiçoamentos, e criou homens e mulheres para habitá-lo e completá-lo com a sua inteligência. Ele nos tornou inteligentes e livres e nos deu espaço para desenvolver esses talentos. Então, é nesse sentido que Deus, chamando-nos à existência, nos coloca à prova. Confia-nos a tarefa de fazer o bem de acordo com as nossas possibilidades. E isso é, com frequência, uma tarefa cansativa. Como na conhecida parábola de Jesus, os talentos não podem ser enterrados ou escondidos. Cada um é chamado a fazer a sua vida frutificar, a desenvolver o que recebemos. Negociai com isto até que eu volte. Lucas 19, 13. Mas muitas vezes não fazemos isso. Ou inclusive chegamos a fazer o contrário. Voluntariamente decidimos fazer coisas más e as realizamos. Somos muitas vezes culpados. Muitas vezes culpados. A humanidade foi culpada desde o princípio, desde aquele ato que foi a fonte de outros males. Tudo que há de errado no mundo gira em torno disso. O uso indevido da liberdade, a capacidade que temos de destruir as obras de Deus em nós mesmos, nos outros e na natureza, onde nós vivemos.
Quando fazemos isso, nos privamos de Deus. Nossos corações ficam mais escuros e podemos até converter nossas vidas e as dos nossos irmãos até no inferno, né? Este é o verdadeiro mal. O que mais devemos temer é o pecado. Dele provém outros males, de um modo ou de outro. Mas então, o mal é sempre resultado direto da culpa? Primeiro, devemos esclarecer o que é o mal. Em si mesmo, é apenas a outra face do bem, a face que a realidade mostra quando falta o bem, quando o que deveria ser não é, e o que deveria estar presente não está. O mal é privação, não tem entidade positiva, é negatividade e precisa apoiar-se num bem para existir. Sofremos quando experimentamos essa ausência do que é bom. Naturalmente, a culpa nossa ou dos outros sempre produz um dano. No entanto, nem sempre que sofremos um dano, isso acontece por termos sido culpados. Na Sagrada Escritura, o livro de Jó aborda este problema em profundidade. Os amigos de Jó querem persuadi-lo de que as desgraças que o Senhor lhe enviou são consequências dos seus pecados, da sua injustiça. Embora não poucas vezes seja assim, porque os delitos merecem punição, algo lógico de acordo com o ponto de vista humano e também no plano sobrenatural. O caso de Jó nos mostra que os justos e os inocentes também sofrem. Também sofrem. De fato, para Jó, o sofrimento foi uma prova para a sua fé, da qual saiu fortalecido. Às vezes Deus nos testa, mas sempre dá sua graça para superar e procurar um modo de crescermos no amor, que é o significado último do bem. Outras vezes, o sofrimento tem um sentido de purificação. Isso aconteceu com Israel no tempo de Moisés, quando o povo era volúvel e caprichoso, Deus o purificou com uma longa jornada através do deserto e assim o foi formando até que fosse capaz de entrar na terra prometida e reconhecer a fidelidade de Deus à sua palavra, né? A purificação do povo de Deus. E frequentemente o sofrimento adquire na providência divina, na divina providência, um valor purificador semelhante. Há pessoas que, imersas no tumulto da vida, não se colocam as questões decisivas até que uma doença ou um baque econômico, familiar, os leve a interrogar-se mais profundamente. E é frequente que aconteça uma mudança, uma conversão, uma melhora, uma abertura para a necessidade do próximo. Então, o sofrimento é também uma pedagogia de Deus, que deseja que o homem não se perca, que não se dissipe nas delícias do caminho ou entre nos desejos mundanos. Portanto, embora a divina providência conte com uma medida de mal na vida de cada um, esse mal, em último termo, se revela um serviço para o bem da pessoa humana. E nessa luz, o sofrimento natural, aquele que está presente e inscrito em nosso ambiente criado, também adquire certo significado. A fadiga do crescimento para saber mais e progredir, a fragilidade dos seres que envelhecem e morrem, a falta de harmonia nos fenômenos naturais que podem destruir a ordem da criação, sofrimentos que não podemos evitar, que não dominamos ou controlamos, mas que estão aí, inscritos na natureza. Às vezes, esses são males necessários para que outros bens possam sobreviver. São Tomás de Aquino dá o exemplo de um leão que não poderia manter a sua vida se não caçasse o asno ou algum outro animal, né? Mas muitas vezes os bens que podem estar relacionados aos eventos trágicos da natureza
são ocultos para nós. Não é fácil entender por que Deus os permite, nem porque Ele criou um universo onde pode haver destruição e que, às vezes, não parece ser governado pela bondade e pelo amor. Uma luz possível vem do fato de que, em geral, a destruição causada por fenômenos naturais tem a ver, de acordo com o desígnio criador, com a nossa liberdade e com a capacidade que temos de rejeitar a Deus. O habitat em que vivemos e que tantas vezes nos maravilha com a sua beleza, o mundo físico, também pode se tornar um lugar horrível, da mesma forma como o nosso coração, feito para amar a Deus e possuir o céu em seu interior, também pode chegar a ser um lugar triste e escuro. Isso acontece quando abandonamos o coração, deixando-nos levar pelas sementes que o diabo planta. Então, quando contemplamos uma natureza descontrolada, que causa destruição sem consideração ou justiça, devemos pensar que o Senhor nos apresenta ali a figura de um mundo em que Ele não pode reinar e de um coração que rejeita o amor e a justiça. A profunda relação entre a criação e o homem, que foi colocado como cabeça para protegê-la, também é mostrada nessa desordem. Os seres humanos e também toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto, como nos fala Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, porque participa do projeto criador e redentor de Deus. Ela também espera ser libertada da escravidão da corrupção e participa da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Mas, sem dúvida, o que ilumina de maneira mais importante o sentido do mal é a cruz de Jesus. E junto à cruz, a ressurreição. Sua cruz nos indica que o sofrimento pode ser o sinal e a prova do amor, e ainda mais pode ser o caminho da destruição do pecado. Porque na cruz de Jesus, o amor de Deus lavou os pecados do mundo. O pecado não resiste, não pode resistir ao amor que se rebaixa e se humilha pelo bem do pecador. Como expressa um famoso personagem criado por Dostoiévski, a humildade, abre aspas, a humildade do amor é uma força terrível, a mais forte de todas, que a nenhuma outra se pode comparar, fecha aspas. Na cruz, o sofrimento de Jesus é redentor, porque o seu amor pelo Pai e pelos homens não retrocede diante da rejeição e da injustiça humana. Ele deu a sua vida pelos pecadores, serviu-os com toda a sua dedicação e assim a sua cruz tornou-se uma fonte de vida para todos nós. Nossos sofrimentos também podem ser redentores quando são fruto do amor ou são transformados pelo amor. Então, eles participam da cruz de Cristo. Como ensinava São José Maria, o sofrimento é uma fonte de vida interior e de graça para si e para os outros também. Na realidade, não é o sofrimento como tal que redime, mas a caridade que está presente nele. Já no aspecto humano, o amor tem a capacidade de modelar a vida. A mãe que não poupa esforços para a felicidade de seus filhos, o irmão que se sacrifica pelo irmão necessitado, o soldado que joga a sua vida pelo pelotão, são exemplos que sobrevivem na memória e honram os seus protagonistas. E quando esse amor é motivado e fundamentado na fé, além de ser algo belo, também é divino. Participa da cruz e é um canal de graça que vem de Cristo. Ali o mal se transforma em bem por meio da ação do Espírito Santo,
dom que procede da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a tudo o que foi dito até agora, para tentar explicar o significado do mal, pode ser adicionada uma consideração conclusiva. E qual é essa consideração? É que, embora o mal esteja presente na vida do ser humano na Terra, Deus sempre tem na mão uma carta final. É sempre o último jogador em termos da vida de cada um. Deus nos ama, nos aprecia, e é por isso que reserva para si a última carta, que é a esperança do mundo, o seu amor criador onipotente. O amor que também se manifesta na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por maiores e incompreensíveis que cheguem a ser os dramas da vida, muito maior é o poder criador e recriador de Deus. A vida é um tempo de provação e, quando termina, o definitivo começa. Este mundo é passageiro. Acontece com ele como no ensaio de um concerto. Talvez alguém tenha esquecido um instrumento, outro não tenha aprendido bem a partitura e um terceiro esteja desafinando. Para isso que existem os ensaios, né? É a hora de ajustar, harmonizar os instrumentos, adaptar-se ao maestro. Então, finalmente, o grande dia chega, quando tudo está pronto e o concerto acontece em uma sala luxuosa, em meio à alegria e à emoção geral. A vida de Cristo não mostra apenas o amor de Deus, mas também o seu poder, o poder de devolver com um acréscimo tudo aquilo que não correspondeu à justiça, tudo aquilo em que parecia que Deus não estava presente, ou onde ele deixou que o mal e a dor acontecessem e que nós, então, não chegamos a compreender. Jesus também experimentou o seu momento de abandono. Marcos capítulo 15, versículo 34, sofreu com amor e à cruz seguiu-se uma glória eterna. O último livro da Escritura, o Apocalipse, nos fala de um Deus que enxugará toda lágrima, porque ele faz novas todas as coisas e será uma fonte de abundante felicidade. Bom, mas como ajudar aqueles que sofrem, né? Encontramos muitas pessoas nessa situação. Em muitas ocasiões, perante a dor alheia, nos sentimos impotentes e só podemos fazer o mesmo que o bom samaritano, oferecer carinho, ouvir, acompanhar, estar ao lado, isto é, não nos afastarmos. Algumas obras de arte retratam o bom samaritano e o homem assaltado com o mesmo rosto. Isso pode ser interpretado como Cristo, que cura e ao mesmo tempo é curado. Cada um de nós é ou pode ser o bom samaritano que cura as feridas do outro, e nesse momento é que nós somos o Cristo. Mas às vezes também precisamos ser curados porque algo nos feriu. Uma cara feia, uma resposta atravessada, um amigo que nos deixou, e somos curados por um bom samaritano, que pode ser o próprio Cristo, quando nos aproximamos na oração, ou uma pessoa próxima que se torna Cristo quando nos ouve. E nós somos Cristo para os outros, porque cada um de nós é imagem e semelhança de Deus. O sofrimento permanece sempre como um mistério que, pela ação salvadora de nosso Senhor, pode nos abrir para os outros. Por toda parte há crianças abandonadas, ou porque as abandonaram quando nasceram, ou porque a vida as abandonou, a família, os pais, e não sentem o caminho da família. Como sair dessa experiência negativa de abandono, de distância de amor? Existe apenas um remédio para sair dessas experiências: fazer o que eu não recebi. Se você não recebeu compreensão, seja compreensivo com os outros. Se você não recebeu amor,
ame os outros. Se você sentiu a dor da solidão, aproxime-se daqueles que estão sozinhos. A carne é curada com a carne e Deus se fez carne para nos curar. Então, façamos o mesmo com os outros. Muitas pessoas sentiram o caminho de Deus precisamente nos momentos mais difíceis da vida, né? Os leprosos acariciados por Santa Teresa de Calcutá, os tuberculosos que São José Maria consolava espiritualmente, materialmente, ou os moribundos tratados com respeito e amor por São Camilo de Leles. Temos alguns exemplos, né? Isso também nos diz algo sobre o mistério da dor na existência humana. São momentos em que a dimensão espiritual da pessoa pode se desdobrar com força se ela se deixa abraçar pela graça do Senhor, dignificando até mesmo as situações mais extremas. Quero agradecer a você que acompanha este episódio. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, curta, compartilhe no Instagram e também no TikTok e também deixe lá os seus comentários. Eu desejo a você tudo de bom, a paz e o bem de nosso Senhor. Um grande abraço e até a próxima.